Olá, turma, tudo bem? Espero que todos estejam em paz, com saúde. Vamos à nossa aula de oficina de leitura. Hoje nós daremos início ao capítulo 10, intitulado A Revelação. Vocês podem verificar nas páginas 33 a 35, tá bom? E em seguida vocês farão as questões, a atividade interpretativa. Vamos à leitura? Antes de iniciar, só parabenizar aos que já enviaram a atividade e aqueles que ainda estão no processo. Vamos fazer com muito empenho e enviar a tarefa, tá bom? Atividade. Cheiro. Capítulo 10, a revelação. Meia hora depois, indo abrir o livro para continuar a leitura, viu Guiomar a cartinha de Jorge. Só lembrando que no finalzinho do capítulo 9, Jorge tinha feito uma caixinha e tinha colocado dentro do livro que Guiomar estava lendo. Então aqui a gente dá sequência narrativa. Não tinha sobrecarta, era um simples papelinho dobrado, recebendo amores. O espírito de Guiomar estava tão longe daquilo que não suspeitou nada e distraidamente o abriu. A primeira palavra escrita era o seu nome e a última era o nome de Jorge. O primeiro gesto de Guiomar foi de cólera. Se ele pudesse espreitá-la pelo buraco da fechadura, a ver-lhe a expressão do rosto, e muito provável que se lhe convertesse em aborrecimento todo o amor que até agora nutria. Mas ele não estava ali. A moça podia traduzir fielmente no rosto os movimentos do coração. Então, o narrador já nos deixa entender aí a atmosfera em que se dá esse momento da narrativa, né? Onde Guiomar se mostra assim, vamos que dizer, tô nem aí com o que está acontecendo. Ela nem mostra interesse, nem demonstra interesse. Então, vamos continuar. Mais um, pensou ela. Este, porém... E desta vez, o gesto não foi de cólera, foi de alguma coisa mais. Metade fastio, metade lástima, mescla difícil e rara. A moça ficou algum tempo quieta, a olhar para o papel, sem o querer ler. Como a hesitar entre queimá-lo ou restituí-lo intacto a seu autor? Mas a curiosidade venceu por fim. Guiomar abriu o papel e leu estas linhas. Guiomar? Perdoe-me se lhe chamo assim. As convenções sociais condenam-me de certo, mas o coração aprova. Que digo? Ele mesmo escreve estas letras. Não é a minha pena. Não são os meus lábios que lhe falam deste modo. São todas as forças vivas da minha existência, que em alta voz proclamam o imenso e profundo amor que lhe tenho. Antes de o ler neste papel, já a senhora o há de ter visto, pelo menos adivinhado nos meus olhos, na doce embriaguez que em mim produz a presença dos seus, persuando-me de que todo o meu esforço em recalcar este afeto é vão. Por mais que eu sinceramente deseje esquecê-la, não alcançarei nunca. Não alcançarei mais que uma afeição nova. O remorso de o tentar virá coroar os demais infortúnios. Por que razão rompo hoje o silêncio em que me tenho conservado? Medroso e respeitoso silêncio que, se me não abre o caminho da glória, ao menos conserva-me a palma da esperança? Nem eu mesmo saberia responder-lhe. Falo porque uma força interior me manda falar. Como transborda o rio, como se derrama a luz. Falo porque morreria talvez se me calasse, do mesmo modo que morreria de desespero, se além do perdão que ele pensa, não me der uma esperança mais segura do que está, que me faz viver e consumir. Jorge. Percebemos, né, queridos, que ele caprichou. Ele quis mesmo impressionar Guiomar com todo o seu poder de persuasão, né, informando o amor que tinha, a questão da reciprocidade, do sentimento. Vamos continuar. Guiomar leu esta carta 2 vezes.
Uma leitura de curiosidade, outra de análise e reflexão, e ao cabo da segunda achava-se tão fria como antes da primeira. Olhou algum tempo para o papel e mentalmente para o homem que o havia escrito. Enfim, pôs a carta de lado, abriu o livro e continuou o romance. Mas o espírito, que não ficara tão indiferente como o coração, entrou a fugir-lhe do romance para a vida, com tal tenacidade que não houve remédio senão irem os olhos atrás dele. E a moça de novo mergulhou nas reflexões que lhe sugeria o caso da paixão de Jorge. Então aí ela já começa a refletir. Embora percebamos que ela mantém uma postura firme, mas ela começou a se dar conta, né, da proporção do que ele havia escrito e começou a refletir. Paixão não era. Não o seria ao menos no sentido inteiro do vocábulo, mas alguma coisa menos, ou parecida com ela, e ainda assim verdadeira. Via bem Guiomar que o poderia ser. Até que ponto chegaria, entretanto, o seu adorador, se ela o desatendesse logo? E dado o amor que a baronesa tinha ao sobrinho, até que ponto a recusa iria magoá-la? Guiomar varreu do espírito os receios que lhe nasciam de tais interrogações, mas sentiu-os primeiro, pesou-os antes de os arredar de si, o que deverá ao leitor em que proporção estavam nela combinados o sentimento e a razão, as tendências da alma e os cálculos da vida. Guiomar, a esta altura da narrativa, ela começa a pesar sentimentos e razão, tendências da alma e cálculos da vida, ou seja, esse contraste. Começa dentro da mente dela, né? O narrador nos deixa permitir que ela comece a fazer esse contraponto. Excluído o receio, voltou-lhe o riso. Aquele riso interior, que é o mais involuntário e cruel, e também o menos arriscado que a gente pode dar às fatuidades humanas. Não podia ser tão desprezível assim o amor de um homem, cuja ridiculez compensavam algumas qualidades boas, e que, enfim, era também distinto. Ainda que a sua distinção primasse antes por um estilo rendilhado e complicado, que não é o melhor. Guiomar via tudo isso, e por outro lado não podia obstar que ele a amasse, nem por isso achava menos temerária aquela confissão. A moça refletia também na posição especial que tinha naquela casa o sobrinho da baronesa. Via-se obrigada à presença dele, e talvez à luta, porque o pretendente não recuaria do primeiro golpe. Com certeza, ela sabia que ele iria à frente, até conquistá-la, até conseguir casar com ela. Não havia tais recursos da parte de Estevão. Estevão não contava com essa posição vantajosa. Ela reconhecia que a paixão deste era ardente e profunda, e por isso mais capaz de desatinos, mas comparava as índoles dos dois homens. E se ambos lhe pareciam de fraca complexão moral, nem por isso desconhecia que ao bacharel faltava certa presunção que distinguia o outro, e com a qual teria talvez de pelejar. Quando ela fez esta comparação entre os dois homens, ficaram-lhe os olhos um pouco mais moles e quebrados. Obra de 3 minutos apenas, mas 3 minutos que, se Estevão soubesse deles, ele trocaria por eles o resto de toda a vida. E, contudo, não era amor nem saudade. Alguma simpatia? Sim, ainda que leve e sem consequência, mas, sobretudo, era pena de o não poder amar. Ou ainda melhor, era lástima de que tal coração não fora casado a outro espírito. Guiomar refletia ainda muito, e não refletiu só, devaneou também, soltando o pano todo e a essa veleira escuna da imaginação, em que todos navegamos alguma vez na vida, quando nos cansa a terra firme e dura, e chama-nos o mar vasto e sem praias. A imaginação dela, porém, não era doentia, nem romântica, nem piegas,
nem me dava para ir colher flores em regiões selváticas ou adormecer à beira de lagos azuis. Nada disso era nem fazia. E por mais longe que velejasse, levaria entranhadas na alma as lembranças da terra. Volveu, enfim, e os olhos caíram-lhe na carta. A realidade presente não se lhe podia mostrar de pior modo. Guiomar ergueu-se irritada, lançou mão do papel e machucou febrilmente. Ia talvez rasgá-lo, quando ouviu bater de manso à porta. Quem é? Perguntou. Sou eu, respondeu a voz de Miss Oswald. A moça foi abrir a porta. A inglesa entrou, trajada de dormir, e um vivo espanto nos olhos, que pareceu tirar-lhe a voz durante alguns segundos. Guiomar, assustada, perguntou. Que é? Aconteceu alguma coisa à minha madrinha? Longe vá o agouro! Exclamou a inglesa. Não lhe aconteceu nada. A senhora baronesa dorme naturalmente a sono solto. Vem porque do meu quarto pareceu-me ouvir rumor de passos aqui e depois vi luz. Pensei que tivesse algo incômodo, mas, pelo que vejo, continuou a inglesa, deitando os olhos para a mesinha em que pousava o livro aberto. Pelo que vejo, ainda não acabou de ler o seu romance. Não li ainda uma linha, depois que me recolhi, respondeu Guiomar, cravando os olhos no rosto da inglesa, como tomada de um pensamento súbito. Deveras? Li outra coisa, continuou a moça. Li este papel. Mr. Oswald inclinou-se para ler também o papel, que, aliás, adivinhou qual fosse. Guiomar atirou-o sobre a mesa. Não precisa, disse ela. É uma declaração amorosa. De quem? Perguntou a inglesa, abrindo uns olhos espantados e obedientes. Leia o nome. Mr. Oswald leu a assinatura da carta que a moça de novo lhe apresentava. Naturalmente, continuou Guiomar, há nisto obra sua. Minha? Interrompeu a outra um pouco mais rispidamente do que costumava falar. Guiomar tinha ido sentar-se. O pezinho impaciente batia no tapete, com um movimento rápido e regular. Cruzara os braços sobre o peito, fitando a inglesa com uns olhos em que se podia ler a viva exacerbação do espírito. Seguiu-se curto silêncio. Mr. Oswald puxou outra cadeira e sentou-se perto da moça. Por que há de ser injusta comigo? Disse ela, dando à voz um tom melífluo e suplicante. Por que não há de ver as coisas como elas naturalmente são? O que há nisto é uma coincidência curiosa, mas nada mais. Se lhe falei em semelhante coisa algumas vezes, foi porque eu mesma percebi o amor que ele tem o Sr. Jorge. É coisa que todos veem. Imaginei que o casamento, neste caso, seria agradável à senhora baronesa e a quem sou grata. Posso ter feito mal. Muito mal, interrompeu Guiomar. São coisas de família em que a senhora nada tem que ver. Guiomar levantou-se outra vez, deu alguns passos e voltou a sentar-se. Com o movimento, desprenderam-se-lhe os cabelos e caíram-lhe sobre os ombros. Pronto, meus queridos, aqui nós ficamos com o trecho inicial do capítulo 10, que nos trouxe toda essa atmosfera de suspense, de viagem a esse mundo fantástico da literatura, né, de Machado de Assis, no qual eu particularmente estou amando e espero que vocês também. Então, assim, eu fiz uma leitura, espero que vocês também façam uma outra leitura para entender essas sutilezas que estão escritas, que estão subtendidas, né,
em cada uma desses parágrafos. E em seguida agora vocês copiarão as questões, que são interpretações, que são entendimentos, e me enviarão as respostas, ok? A primeira questão diz assim: como você descreve a postura de Guiomar ao se deparar com a cartinha de Jorge? Você vai, de acordo com o seu entendimento, com a sua interpretação, descrever qual foi a sensação que ela teve, demonstrou ter. E em seguida, confirma a sua resposta com uma passagem do texto. Vai lá, já estou dando a dica no início do nosso capítulo, faz uma releitura e tira um trecho, uma passagem que confirme a sua resposta. Está bem? Então, são duas respostas aí na primeira questão. A segunda questão diz assim: de acordo com o texto, transcreva os trechos que se referem à postura de Guiomar diante das circunstâncias abaixo. Eu coloquei duas circunstâncias para que vocês descrevam. Lá no texto nós temos essas informações. Então, você vai descrever como é que ela se sentiu, como é que ela se apresentou na comparação entre as índoles de Jorge e Estevão. E o item B, quais as características da imaginação de Guiomar. Tem lá explicando bem direitinho como ela apresentou essas características da sua imaginação, no caso de Guiomar. E a terceira e última, vocês vão responder da seguinte maneira: como Guiomar interpretou a visita de Mr. Oswald ao seu quarto durante a noite? Como, não está escrito, ela é altamente interpretativa essa questão. Você vai se colocar no lugar de Guiomar e informar aí por escrito como que ela interpretou a visita da Mr. Oswald, ok? Então respondam com muito capricho e enviem para mim pelo e-mail ou no privado, está bem? Um abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima aula.